Boa noite, pessoal. A live de hoje será uma live um pouco diferente. Eu não costumo muito falar de mim, embora às vezes haja umas interrupções, né, na minha live, que entra filho, cachorro, gato, menina. Mas hoje nós vamos falar de mim e depois nós vamos falar de câncer, de tratamento, de mudança de hábitos, de mudança do ambiente em que as nossas células vivem, tá? Então nós vamos primeiro compartilhar. Conto aí com quem for chegando para compartilhar com a gente, tá bom? Já tem 3 pessoas na sala, isso é muito bom. Então, bora compartilhar, gente. Trabalhei tanto, gente, hoje. Tô cansada. Que pensa numa mulher cansada. Tá bom? O som, a imagem. Tá chovendo bastante aqui. Tá chovendo a semana inteira. Já tô cansada, já não gosto de chuva, não, gente. Eu sei que chuva é necessário, mas me deixa meio. Não vou dizer depressiva, mas me deixa um pouco mais. Triste, talvez. Não sei bem explicar o que, que eu sinto. Tô tomando um certo cuidado aqui em compartilhar, porque senão já já eles me bloqueiam. Ó, entrou a Márcia Silva, a Daniela Ribas, a Priscila Constantino, a Tati Castro. Oi, meninas, vão compartilhando aí para nós. Compartilhar também na fanpage do Consultório Reabilite. Inclusive, vocês estão convidados a irem lá, curtirem e compartilharem, tá? Ajuda a gente a fazer uma propaganda. Ó, a Danda dizendo que ela tem câncer com metástase, nós vamos falar sobre isso. A Daniele Ribas, boa noite. Eu gostaria que pudesse ler esse link até o fim. Poderá ajudar muitas crianças e jovens e adultos. Qual link? Ah, tá, ali em cima. Depois eu olho, tá? A gente vai ver certinho. Mais um minutinho para compartilhar. Oi, Maria Lúcia, minha amiga querida. Sabe de quem eu vou falar, Maria Lúcia? Do nosso amigo lá. Do amigo do vídeo que você me mandou. Vou falar. Eu tô apaixonada por aquele homem. A Danda dizendo que ela descobriu que ela está com câncer e metástase há 2 meses. Danda, vamos correr atrás aí, né, para recuperar a tua saúde.
Tá, gente? Então vamos começar, porque já deu os 5 minutinhos de compartilhamento, tá? Mas vocês vão compartilhando, vão colocando aí, marcando as pessoas que vocês sabem que precisa dessa informação, tá bom? Então, a Danda dizendo que ela tá com metástase no fígado, lombar e úmero. Depois me chama daí no privado, Danda, pra gente ver o que a gente pode fazer de mais personalizado para você, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero contar para vocês a minha história, tá? Então, primeiro deixa eu falar. Tem a Diele França, que acabou de entrar. Ela fez um doce muito saudável para mim. Tá aqui, eu coloquei numa taça para ficar mais chique, tá? Depois eu vou falar desse doce saudável para vocês verem como dá para ser saudável e feliz ao mesmo tempo, tá? Tá uma delícia isso aqui. E foi a Diele que fez, tá? A Diele, assim, nossa, a Diele é mágica, essa menina. Tá bom, então eu vou contar para vocês a minha história, tá? Eu estava com 40 anos, eu estava terminando a faculdade de bioterapia, tinha feito naturopatia, estava terminando a faculdade. E então, eu acredito que por causa da autoemoterapia que nós estávamos fazendo na faculdade para aprender, um aplicando no outro, fazendo tratamento, eu engravidei. E quando eu engravidei, eu fiquei muito assustada, porque eu estava com 40 anos. Eu já tinha tido uma natimorta e 2 abortos. Então, eu não tinha mais esperança de gerar uma criança. Eu tinha o Guilherme, né? O Guilherme estava com 10 anos, e o Guilherme é adotado, né? Eu peguei o Guilherme com 3 dias, o Guilherme era assim, a minha realização, eu estava satisfeita e pronto. Mas eu me vi grávida. Então, eu continuei fazendo autoemoterapia. O Ícaros nasceu. Não, antes do Ícaros nascer, teve já um problema. Quando eu estava de 7 para 8 meses, meu irmão faleceu. E nesse dia eu senti uma angústia muito grande. Eu nem fui, eu não vou mesmo em velório, eu não gosto de velório. Mas eu não fui no velório dele porque eu fiquei com medo de perder o nenê, de acontecer de novo. Eu estava na mesma época que eu tinha perdido a minha nenê. Então, eu não quis ir. Eu tive até um problema de uma areata, né? Aconteceu uma falha, meu cabelo caiu aqui, um tufo do meu cabelo. Foi bem, assim, bem traumatizante, porque era meu irmão mais novo. Nunca quis esperar, ele morreu de uma forma bem trágica, ele foi assassinado. E passou mais um tempo, o Ícaros nasceu prematuro, de 36 semanas, mas nasceu um nenê prematuro gigante. Ele tinha 3,2 kg, perfeito, não tinha problema nenhum. Nasceu a criança e no primeiro mês a criança não mamava, a criança não chorava, a criança só dormia, né? E eu naquele desespero para fazer ele mamar, para fazer ele ficar ativo, fazendo todos os exames, vendo qualquer problema. A gente até achava que ele tinha algum problema neurológico, porque né, ele não fazia nada. E até que a gente descobriu que ele tinha hipotiroidismo congênito. Aí começou a tratar e ele ficou bem, tudo bem, certinho. E aí eu comecei a sentir uma dor na minha coluna. Doía, latejava a minha coluna de noite, latejando a minha coluna. E eu colocando a culpa no que eu era uma mãe muito zelosa e muito neurótica. E eu ficava o tempo todo com ele no colo. Então, eu coloquei a culpa dessa dor no fato de eu estar o tempo todo com ele no colo, tá? Mas chegou num ponto, ele estava com 4 meses, que eu não tinha mais nenhuma condição de pegar ele no colo, porque eu sentia muita dor, queimava e latejava. Então, eu fui ao médico, foi feito um raio-x, e o médico falou assim, ó, não tem nada aqui que tenha aparecido no raio-x que justifique essa dor. Então, eu vou pedir outro exame, um exame de imagem mais detalhado, porque já era um médico conhecido meu, e ele falou que não tinha o que podia estar causando aquela dor pelo resultado do raio-x. E eu estava fazendo acupuntura, eu estava fazendo massagem, eu estava fazendo um monte de técnicas, autoterapia. Então, não tinha muita justificativa a quantidade de dor que eu sentia pelo pequeno desvio que eu tinha na coluna. Aí foi feito um exame mais aprimorado e apareceu lá o bichinho, tá?
Aí foi feito mais exames e foi diagnosticado que eu estava com osteosarcoma vértebro. Eu estava com 40 anos, eu tive uma gestação e um osteosarcoma vértebro, que é um tumor de adolescente, entenderam? Então, é porque eu estava muito nova, por isso. Ela era uma menina, engravidei e tive um tumor, que era um tumor de adolescente. E então, eu era recém-formada, né? Mas eu resolvi fazer também por outros motivos, também motivos financeiros, que não tinha como eu continuar a fazer, eu fazer um tratamento com exames particulares, sem fazer a quimioterapia. Então, eu comecei a fazer a quimioterapia, eu fiz algumas sessões de químio, e eu fiquei muito mal, eu fiquei muito debilitada. E eu estava sozinha com o Ícaros. O Ícaros, então, acho que estava com uns quase 6 meses, 5 meses e alguma coisa. E nessa fase dessa foto que vocês estão vendo aí atrás, tá? Eu tô bem debilitada aí, se vocês olharem. Ali, ó, não caiu o cabelo, mas tá vendo ali como tava branco e ralinho? Ele ficou ralinho, ele embranqueceu muito rápido. Eu tive, assim, uma oxidação muito rápida da quimio. E eu caí com o Ícaros e vomitei em cima do Ícaros. E então eu resolvi que eu não iria mais fazer a quimioterapia, porque eu não teria como cuidar do meu filho. Nessa época, a minha mãe estava vivendo seus últimos dias. Olha só como tudo vem, né? Aquela história do urubu de cima cagando de baixo. Então, nessa mesma época, a minha mãe estava vivendo seus últimos dias. Minha mãe estava com um problema cardíaco, minha mãe já era uma senhora bem idosa. E eu resolvi, então, que eu não ia contar para ela. Minha mãe morreu sem saber que eu estava com câncer. Meus irmãos todos revoltados comigo, porque eu não ia ver a minha mãe, mas como a minha família era muito em cima da minha mãe, eu sabia que se eu contasse para meus irmãos, eles iam contar para minha mãe. E eu não queria que minha mãe soubesse, porque eu não queria que ela fosse embora, que eu tinha certeza que ela ia embora, que ela fosse embora com aquela dor no coração. Ela já tinha perdido um filho 1 ano antes de eu nascer, ela tinha perdido a minha irmã alguns anos antes, acho que hoje faria 20 anos. E ela tinha perdido meu irmão meses antes. Então, eu não queria colocar nas costas dela mais essa angústia de partir me deixando doente. Então, eu resolvi não contar para ninguém, só quem sabia era umas amigas e o meu marido, né, o César, e a minha amiga de todas as horas, a Donaide, né? A Donaide é uma pessoa, assim, que eu amo muito. Até eu fiz outro dia um pedido no grupo para ajudar ela nos exames. No que eu posso, eu ajudo ela, porque ela foi uma pessoa, assim, muito presente na minha vida quando eu estava muito doente. Então, aí a minha mãe faleceu. Eu tive que entregar. Eu estava com uma criança pequena, sem poder trabalhar. Eu tive que pegar o meu filho, Guilherme, e entregar ele para o pai dele. Então, hoje eu sei que foi um acerto, porque o Guilherme se tornou um cara muito bom, um cara muito legal. O Guilherme é um orgulho da minha vida. Mas na época foi assim terrível, porque eu não sabia, eu tinha me separado do pai dele. E eu não tinha quase nenhum contato com ele, eu quase que desconhecia, né, o pai do meu filho. Então eu tive que entregar e hoje eu sei que eu fiz bem, mas na época foi terrível, foi muito angustiante. Então eu parei a químio e eu resolvi então fazer o que eu tinha estudado, né? Eu tinha estudado naturopatia, bioterapia e era isso que eu tinha que acreditar naquele momento. E então eu fiz autoemoterapia, eu fiz algumas vitaminas. Na época eu não trabalhava com ortomolecular, a ortomolecular ainda estava engatinhando no Brasil. Então, o que a gente usava mais era magnésio, vitamina D, pouquíssimas coisas, muita fitoterapia e homeopatia, porque eu estava tendendo, né, a fazer uma especialização, depois até eu fiz a especialização em homeopatia. Tá? Então, eu resolvi fazer tudo isso, fiz a autoemoterapia, usei também o Aveloz, tá? Que hoje eu não indico porque tem problema de dosagem, tem problema da procedência. Então, 99% dos meus pacientes usam o Aveloz, mas usam por conta própria, só com a minha
não vou dizer autorização, quem sou eu para autorizar alguém, né? Mas não com a minha indicação, somente com o meu conhecimento, tá? Então, quer ver que eu tenho que... Ah, não, voltou. Pensei que eu ia ter que chamar a minha Steph. A minha Steph é a Camila, né? A minha filha, que é, assim, maravilhosa nessas coisas, então ela ajuda muito, tá? A Camila é minha filha adotiva, faz 2 anos que eu tô com a Camila, é uma mocinha de 16 anos maravilhosa que Deus me deu, tá? A restituição. Mas depois a gente vai falando disso. Então, o que aconteceu? Eu comecei o tratamento naturopata e eu vi que eu estava melhorando. Então, as dores começaram a passar, o cabelo voltou ao normal, o apetite voltou, os edemas diminuíram porque eu fiquei bem inchada, né? Então, tudo isso diminuiu. Aquela cara ali, ó, muito mal, foi desaparecendo. Jô, e daí? Você fez exame? Eu vou contar para vocês que aquilo ali que eu escrevi para vocês, remida há 10 anos, é só o que eu tenho certeza que aconteceu. Eu não fiz mais, eu não fui mais no médico, eu faço uns exames por conta própria, agora eu uso biorressonância magnética, também eu vou lá no laboratório e faço os exames, eu não tenho anemia, eu não tenho dor, eu tenho disposição, eu sou ligada no 220. Então, de acordo com tudo isso, eu tenho certeza absoluta que eu não tenho mais tumor. Jô, você tem câncer? Eu tenho câncer. Por quê? O câncer, ele não é um tumor. O câncer é uma modificação que houve no DNA da pessoa. A célula aprendeu fazer uma multiplicação, uma separação celular diferente que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, eu estou bem e obrigada há 10 anos, tá? Eu não vou fazer um exame de imagem, não quero. Pra quê? Eu tô bem, não quero saber. Quanto que eu quero viver? Se eu estiver produzindo, eu quero viver mais uns 20, 25 anos. Eu tô com 50 agora, né? Então, eu vivendo mais uns 20, 25 anos produzindo, eu tô feliz, tá? Eu não acho que a vida vale a pena se seus filhos estiverem criados, você já tenha visto seus netos e você não esteja produzindo nada. Então, mas, né, eu quero estar aqui mais uns 20, 25 anos. Então, essa é a minha história. Como que eu consegui isso? Como que eu recuperei a minha saúde, a minha vontade de viver e a minha recuperação se manteve por 10 anos? Como? Mudando a minha vida, mudando o meu terreno biológico, tá? Então, a gente fala e fala de alimentação, de suplementação, de corrigir moléculas, mas é meio complicado entender tudo isso quando você não vive tudo isso. Depois que você viveu, fica mais fácil, tá? Aqui, deixa eu ler aqui um. Ah, é a Priscila dizendo que o tempo tá fusco-fusco. Melhor fusco-fusco do que chove-chove, Priscila, porque aqui tá um horror, a gente já tá quase virando peixe. Então, eu vou falar da minha vivência, mas primeiro eu quero que vocês entendam, tá? Nós primeiro vamos para a gramática e depois nós vamos para a prática, tá? Quero que vocês entendam como e o que é o câncer, tá? Como ele se faz, o que ele é, faça as pazes com o seu organismo e tenha saúde, tá bom? Não estou desaconselhando, não estou aconselhando, não estou de forma nenhuma mandando alguém parar a quimioterapia, não estou mandando a pessoa parar de fazer exame, tá? O que eu quero que entendam é que a mudança do nosso terreno biológico, da nossa vida, é o que traz a remissão, é o que traz a saúde, tá? Então tá. Ali eu coloquei um prato bem saudável, eu já mostrei também aqui a salada de fruta com creme de aveia que a Diele fez para mim, né? E eu quero que vocês fixem
que alimentação é muito importante. É prioridade para o paciente oncológico, é prioridade para o paciente que um dia fez um tumor e para aquelas pessoas que não querem fazer um tumor, tá? Então, alimentação. Alimentação, coloca isso na tua cachola, tá? Porque você precisa ter uma alimentação saudável, uma alimentação certa, correta, para você manter a tua saúde, tá bom? Tá. Mas vamos entender, eu falei para vocês que você tem que entender o que é o câncer. Para você poder combater o inimigo, você precisa conhecer o inimigo, né? Então, vamos lá. A célula é a menor unidade que nós temos no organismo, tá? É uma unidade estrutural, tá? São as células que constituem todo o nosso organismo. Tudo em nós é feito de célula. Nem tudo em nós é nosso, nós vamos ver ali para baixo. Mas tudo em nós são células, tá? E as células, elas exercem funções básicas da vida. É por causa das células que a gente consegue viver, tá? Oi, Maria Cecília Frade, minha amiga querida. E a Maria Aparecida de Almeida Dias também. Fiquem aí, não vão embora e compartilhem. Então, tudo que acontece na nossa vida, nós dependemos do funcionamento das células, mais especificamente do mitocôndrias. O mitocôndrias é um carinha que é um ET, ele é um ser independente dentro de nós, tá? Nós somos, eu vou falar uma coisa bem legal, nós somos o hospedeiro do mitocôndrias. E o pior de tudo é que o mitocôndrias, que ele não é da nossa constituição inicial, ele manda em tudo. Ele chegou, entrou na célula, tomou posse de tudo e ele que manda em tudo. Ele é o gerente agora da célula, tá? Ele foi contratado. Ele não é da nossa constituição primária, tá? Então, isso é a célula. Segundo, olá, Maria Lúcia, é o nosso amigo. Segundo a teoria do Dr. José Felipe Júnior, que é fantástico, ele é um médico, ele foi cardiologista, hoje ele trabalha mais na área de ortomolecular, na área de naturopatia, e ele tem uma teoria que explica muito legal o que é o câncer e da onde o câncer vem, tá? Então, depois você pode até procurar ali no YouTube sobre ele, que vai ter uns vídeos bem interessantes, tá? Então, ele fala que o câncer não são células malignas. O câncer não é do mal, o câncer não é um monstro que veio para te devorar. Elas são células doentes, que ficaram doentes por alguma razão. E por isso precisam ser cuidadas e afastar as causas da doença dela. Não se pode simplesmente pensar em exterminar o tumor. Por que eu menosprezo se eu tenho um tumor ou não? Porque o tumor não me diz nada. Se eu estou bem, eu estou saudável, o tumor, entendeu? Não tem problema. O que eu preciso é fazer um terreno biológico bom, um terreno emocional bom, para que a célula que estavam doentes voltem à saúde. Não a célula tumoral, a todas as células do nosso organismo, porque o tumor, ele não é o câncer. O câncer é todas as nossas células, tá? Quando a gente está com uma disfunção no DNA, a gente já vai ver mais para baixo, todas as nossas células ficam em disfunção, tá? Então, é isso que faz com que haja o câncer. Então, nós vamos tratar das nossas células, nós vamos curar as nossas células e assim não haverá mais tumor, tá? Então, ali, ó, a célula doente, tadinha, né? Coitadinha da célula doente, coitadinha da célula doente. Olha, eu tô fazendo carinho no quê? Numa célula de tumor, numa célula maligna. Tadinha, porque ela não é maligna, ela só está doente. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar, de alguma forma, a gente vai ter que recuperar a saúde da célula. Tá? De qual célula? Da célula do tumor? Não! De todas as nossas células. Tá? Porque o câncer ele é uma doença sistêmica. O nosso sistema inteiro
está doente. Não é só onde está o tumor. Entenderam? Estão conseguindo entender? Se não está entendendo, grita ali, que daí a gente vai falando, tá? A epigenética, ó lá a teoria do Dr. José Felipe. A epigenética, ao longo do tempo, foi modificando o nosso DNA. Como que aconteceu isso? Tá? Desde lá da fundação do mundo, né? Desde lá de quando começou a aparecer o carbono, né? É o carbono que faz com que nós sejamos orgânicos, né? Orgânico é tudo aquilo que tem carbono. Então, desde que nós nos tornamos orgânicos, é que nós estamos recebendo influências, tá? Olha lá, a Ana entrou agora, a Ana, a dona da farmácia aqui, que é parceirona nossa, sabe? A Ana, ela dá até uns descontos especiais para os meus pacientes, e agora ela está trabalhando com óleos essenciais do Oterra, que são fantásticos, gente. Então, qualquer coisa, se alguém quiser, fala lá com a Ana, que, ó, é muito bom mesmo aquele óleo essencial. Então, todo o tempo, desde lá de que nós surgimos no mundo, as nossas células, elas são atacadas, tá? Atacadas por metais pesados, atacadas por vírus, atacadas por bactérias, por fungos. Vem e ataca a célula, tá? O que acontece? A célula vai criando uma memória e ela vai ficando mais forte, mais resistente para sobreviver, porque senão essa célula ela vai ficando, ela é tão atacada que a tendência dela é morrer. E se morrer as células do nosso organismo, morreu nós, acabou a raça humana. Então, para que haja a sobrevivência da raça humana, as nossas células começaram a se modificar para poder resistir a tudo isso, tá? Acontece que depois de toda essa resistência que elas formaram, elas montaram uma memória, tá? Como elas têm de novo a agressão daquilo que elas sabem que elas precisam combater, elas vão reagir, entendeu? Então, quando elas reagem a essas exposições de vírus, bactérias, fungos, metais, elas acabam se desesperando, elas se desesperam, elas precisam sobreviver. E se elas não conseguem combater essas coisas, tirar essas coisas, vai ficando ali resíduo do tecido intersticial, que é onde fica mergulhado as células, vai ficando dentro da célula, depositado em algum lugarzinho, essa sujeira toda, elas não conseguem manter a saúde, elas vão fazer o quê? Se multiplicar. Então, já que eu não posso eliminar essa sujeira e viver em paz, eu vou ficar maior, eu vou me multiplicar para sobreviver. Então, câncer é a célula querendo sobreviver. E aí ela se multiplica porque ela não sabe o que fazer, ela está ali perdida, sendo agredida, ela está recebendo um monte de porcariada, né? Uma alimentação ruim, vírus, bactérias, fungos, metais tóxicos, agrotóxicos, o emocional pirando. Ela vai fazer o quê? Ela tem que sobreviver. Senão a raça humana extingue. Então, ela vai se multiplicar. E aí aparece o quê? O tumor. Entenderam? Então, segundo essa teoria, que é fantástica e da qual eu acredito muito, ela teve que se adaptar a todos esses ataques e ficou marombada no seu genoma. Ela guardou essas informações de sobrevivência, tá? E ela aprendeu a fazer uma mitose, que é uma separação diferente para sobreviver quando é agredida, tá? Então, se essa célula aqui, ó, essa célula aqui é a célula boazinha, tá? Ela era uma célula boazinha. Ela estava em paz. Ela estava lá no escritório, sentadinha, trabalhando. Pode ver que ela está até de gravata. Então, ela era uma célula boa. Mas aí veio o camaradinho aqui, ó, e começou a provocar ela. E provocou e começou a falar mal dela, começou a sabotar, começou a roubar os documentos, modificar alguma coisa, e foi atrapalhando o trabalho dela lá no escritório. E ela teve que fazer o quê?
reagir. Então, ela reagiu e isso entrou em conflito. O que aconteceu? O bonzinho aqui, ele resolveu que ele vai quebrar a cara do agressor. Para isso, ele tem que fazer o quê? Ele foi para academia, ficou forte, treinou boxe para essa briga. Ou seja, ele mudou. Mas aí ele tentou combater esse camarada aqui e ele não conseguiu. Aí o que ele fez? Ele comprou uma arma. E ele chamou uma gangue. Ele chamou outros amiguchos para brigar com isso. E ele se multiplicou. E quando ele se multiplicou, ele deixou de ser o bonzinho e se transformou num tumor. Entenderam? Tá, então ela aprendeu a fazer a mitose diferente para sobreviver quando agredida. Tá legal ou tá confuso, gente? Se tiver confuso, vocês falam que eu mudo a didática, tá? Olha só lá, chegou o Marcinho. Oi, Marcinho. Boa noite, guerreira. Boa noite, guerreiro. Então, no final ali eu vou falar do negócio, tá? Você não vai embora que eu vou falar do negócio que te interessa. Tá. Então, como que isso acontece? Como que acontece toda essa briga aí? O câncer e o ciclo celular modificado. Agora vai ficar um pouquinho confuso, mas assim, ontem o doutor Renato falou de alguns fatores na live dele, que depois da minha live, você volta lá na live do Renato, que você vai ver que vai algumas coisas que ele falou que você não entendeu, você vai entender depois do que eu vou falar, tá? Então eu vou falar a introdução do assunto que ele falou, tá bom? E assim, coincidentemente ou não, eu já tinha preparado essa live há 2 dias atrás, tá? Tá. O tumor é causado por divisão celular descontrolada. Isso todo mundo já sabia. Então, uma célula, ela começa a se multiplicar de uma forma descontrolada, desorganizada, e ela não morre, ela não faz a apoptose. A apoptose é a morte programada da célula. Toda célula tem que morrer, todos os dias nós temos que morrer para nós podermos viver com saúde, tá? Então, a célula cancerosa, ela não morre e ela ainda se multiplica 11 vezes mais rápido do que uma célula boa, tá? O desenvolvimento é progressivo, tá? Então, quanto maior está o tumor, mais tendência ele tem a crescer, tá? E isso está ligado a uma série de alterações na atividade dos reguladores do ciclo celular. Então, qual é o ciclo celular? O ciclo celular é a célula nasce, vive e morre, tem todo um processo aí nessa vidinha da célula, tá? Mas tem os reguladores do ciclo celular, quando eles piram, o negócio fica feio, tá? Alguns dos reguladores do ciclo celular são mais importantes. Eu vou falar de 5 deles, mas vou falar assim meio por cima para não ficar muito tempo, porque a gente nem entrou ainda no assunto que a gente queria entrar, tá? Então, tem uma proteína que se chama ciclinas, tá? Essas ciclinas, elas desencadeiam o evento do ciclo celular. Então, tudo começa com elas que vão começar a festinha, tá? E daí tem as quinases, que são dependentes de glicinas. Essas quinases, quando elas se juntam com as ciclinas, não é glicinas, é ciclinas. Quando elas se juntam com as ciclinas, começa a atividade, ela se torna ativa. E daí modifica as proteínas-alvo dentro da célula. Então, começa daí todo o trabalho quando essas duas se juntam, tá? Ciclinas e quinases, lá que o doutor Renato falou das quinases ontem, controlam o fator de promoção da maturação, tá? Então, a célula vai ficando madura. Aí, o complexo promotor da anafase, o ciclossomo, que é um complexo proteico que causa a destruição da ciclina a partir da anafase. Também ele falou disso lá na live, rapidinho, assim, ele passou batidão, tá? A destruição da ciclina M força a célula a sair da mitose, tá? O que é mitose? Mitose é a divisão celular, tá? Então, você tem aqui, né, o começo, tal, da mitose, até que vai dividindo e dividiu, virou 2 células, tá? Quando a pessoa está bem, está saudável, sistema imunológico legal, tudo certinho,
A célula não está braba, ela não está irritada, ela não está querendo brigar. Isso aqui acontece de uma forma bem tranquila e só vai acontecendo a regeneração conforme vai acontecendo a morte celular. A não ser no caso de formação do embrião, do feto, tal. Daí tudo começa por aqui também, tá? Mas daí já é outra história que não é o que nós estamos passando. Aí tem os pontos de checagem e reguladores, tá? Que são os fiscais, tá? Eles vão regular se está tudo acontecendo certinho, tá? Agora presta atenção. Como exemplo, vamos examinar como um dano ao DNA pode interromper esse ciclo celular. Tudo aconteceria normal ali, legal, ela nasceria, viveria e morreria. Esse diretor aí, esse fiscal, que é o regulador, olharia, estaria tudo bem, e ele falaria, beleza, tá tudo legal, tá? Mas se houve um dano no DNA por causa dessas agressões, desde lá do começo da nossa formação, né, até os danos que nós causamos hoje, tá? Através da poluição, através do tabagismo, através do álcool, através da má alimentação, através das nossas emoções, nós vamos danificando o nosso DNA, tá? Então, aqui nós temos um DNA sendo bombardeado, tá? E danos ao DNA acontecem em várias células do corpo durante a vida de uma pessoa. Por exemplo, devido aos metais tóxicos. A gente está o tempo todo exposto a metais tóxicos, através dos agrotóxicos, através, por exemplo, de um termômetro, né? Quebra um termômetro, aquele termômetro de mercúrio deveria ser proibido. Todas essas coisas que vão trazendo a contaminação para nós através dos metais tóxicos. As células devem ser capazes de lidar com esse dano. Então, tá, teve lá uma alteração, mas o sistema imunológico está legal, então ela consegue lidar bem e resolver todos esses problemas, tá? Quando ela tá tudo legal, ela consegue corrigir. Se ela não conseguir corrigir esse DNA, então ela vai impedir que aconteça a divisão celular, a multiplicação celular, para que aconteça o tumor. Tá? Então, tem esses dois jeitos que ela pode fazer isso. Ou ela corrige a célula, ou o DNA, né? Ela corrige o DNA, ou ela vai impedir que a célula se multiplique, tá bom? Então, tá lá o soldadinho, né? Que vai fazer. Esse camaradinho aqui é o P53, tá? P53 é uma proteína que ela vai comunicar a célula o momento correto, a hora e como ela tem que morrer, tá bom? Então, a chave para a resposta ao dano do DNA é a proteína P53, tá? Ele é um supressor tumoral, então ele vai contar para a célula, ei, dona célula, a senhora tem que morrer, ela já passou da idade, já está atrapalhando aqui, então morre, né? Isso ele faz todos os dias, tá? Então, ele que é o guardião do genoma, ele que vai fazer com que os genes fiquem saudáveis, tá? Então, tem até aqui a historinha da síntese da proteína P53. Se vocês colocarem lá no YouTube, câncer, conhecer, prevenir e tratar. Tem um vídeo da Academia Brasileira de Ciências, que é bem legal, ele chega a ser fofo se não fosse tão dramático o que ele conta lá, tá bom? Então, coloca lá, câncer, conhecer, prevenir e tratar, Academia Brasileira de Ciências, tá? Tem vídeos bem legais, eu sempre uso os vídeos dele, eu tenho autorização, inclusive, para uso, tá? Ao garantir que as células não se dividam quando há dano em seu DNA, a proteína P53 previne que mutações, ou seja, mudanças do DNA, sejam passadas às células filhas. Então, esse P53, ele tem outra função. Quando a célula mãe morre, não vou querer nem falar. O nome da célula mãe, porque é um nome bem complicadinho, até poética. Então, quando a célula mãe ela morre, ela deixa a herança, ela deixa as células filhas. E o P53, ele vai fazer com que a herança má, se teve uma mudança má no DNA, não passe para as células filhas. Entendeu? Mas, quando o P53 está em disfunção,
ou ele está faltando, ele não foi trabalhar, daí as mutações podem se acumular rapidamente e aí vai aparecer o dito cujo do tumor, tá? Então, o que é o tumor? O tumor são células que esqueceram de morrer, elas não morreram. O P53 também não foi lá fazer elas morrerem, não contou para elas que elas têm que morrer. E elas vão se multiplicando, vão tendo filhinhos, 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 e esses filhinhos vão imitando o tecido onde eles estão. Por exemplo, um osteosarcoma, ele é células de ossos. Tá? Só que eles não têm a mesma função. Então, vamos supor assim, vou fazer uma outra suposição que fica melhor. Um câncer no fígado, ele vai tentar imitar as células do fígado. Só que ele é anaeróbico, ele não respira, ele não tem funções. O mitocôndrias, que é o gerente da célula, o ETzinho, ele não sabe mais fazer os negócios direito, entendeu? Então, ele não vai ter a mesma função do fígado, ele fica ali um negócio só atrapalhando, tá? Mas ele, geralmente não, ele imita a célula de algum corpo, tá? Porque ele é a célula. Ele é a célula que vai para algum tecido. Então, como vocês puderam ver, não tem doença. O tumor não é uma doença. O tumor é só a sua célula boa que pirou e se multiplicou e parou de respirar. Só isso. Entenderam? Então, como disse o doutor Renato, se a gente tem trilhões, né, 10 trilhões de células, como que um negocinho desse tamanho pode matar a gente? Então tem alguma coisa, não é o tumor que mata as pessoas. É a disfunção sistêmica, a disfunção do organismo. E é isso que a gente precisa colocar em ordem, é isso que a gente precisa equilibrar, tá, gente? Então não adianta querer matar o tumor. O que acontece? Por exemplo, câncer de próstata. Conselho do dia. Se você tiver um câncer de próstata, não mexa. Não opere, não faça biópsia. Você nem fica sabendo que tem um câncer de próstata. Não tome inibidor de hormônio. O câncer de próstata não mata. Você morre com ele, mas não morre dele. Agora, mexeu, fedeu. Tá? Aí ele vai espalhar, ele vai para os ossos, aí o negócio fica feio. Tá? Mas isso é outra história. Então, um câncer de próstata. Então, vai lá, tira a próstata. Então, se tirou a próstata, pronto, acabou o câncer? Não. Continua o câncer, a pessoa continua com o câncer, a pessoa continua se debilitando, o tumor vai para os ossos, geralmente, o câncer de próstata vai para os ossos do homem e acaba debilitando todo o sistema do mesmo jeito. Por quê? Porque o câncer não era o tumor. O tumor era só as células que estavam revoltadinhas, querendo se virar. Danda, acho que você não entendeu bem, tá? Antes que eu esqueça, deixa eu falar. Não é que eu não recomendo o Aveloz. Ao contrário, eu recomendo o Aveloz. Eu não faço indicação em receita porque é perigoso. Então, você tem que fazer com uma pessoa que seja especializada em trabalhar com homeopatia de raiz, tá? Raizeiro. Então, é outro departamento, não é a minha área. Mas 99% dos meus pacientes usam a Veloz. E eu usei a Veloz, tá? Então, é isso, Danda. Tá. Então, a célula que quer se virar para sobreviver acaba formando o tumor. Mas o tumor não é o câncer. Ele é só um sintoma de que o teu organismo, o teu sistema está em desequilíbrio. Entenderam? Tá. Como eu disse lá, lembra do briguento, da célula briguenta? Lembra lá do camaradinha no escritório? Se tiver tudo calmo e seguro, a célula não vai se multiplicar, porque ela não precisa brigar. Então, se está tudo em paz, ela vai ficar em paz. Entendeu? Nair, depois você me chama no privado que a gente conversa, tá bom? O câncer de pleura é um câncer que ele precisa ser cuidado, muito bem cuidado, por causa dos sintomas dele, porque ele traz uma debilitação da respiração, é bem complicado. Então, se você der paz, tranquilidade, amor e carinho ao briguento, ele vai parar de brigar. E a sua célula é bem assim, entendeu? As suas células são assim. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer as pazes com as suas células. Você vai fazer as pazes com o seu organismo.
O tumor não é mais o seu inimigo. O câncer é teu inimigo. Entendeu? Então, o tumor é só um trem que tá lá. Que quando você fizer as pazes com o seu organismo, a sua saúde vai voltar e o tumor vai desaparecer. Ou não. Né? Tem gente, eu tenho paciente que está muito bem obrigado, embora a esposa dele, a dona Maria Lúcia, fique desesperada, né? Que tem um tumor não, tem um tumor maior e outros pequenininhos no fígado, mas ele está bem, está vivendo, está feliz, está contente, né? Tem algum problema porque faz químio, né? Então tem algumas debilitações, mas são mínimas. E ele está saudável. Eu não considero que ele está em briga. Ele está organizando a paz dentro do seu organismo, tá? O Marcione, meu diagnóstico foi osteosarcoma vértebro L4, L5, tá? Tá, então aqui eu trouxe aqui para vocês um rio todo sujo, tá? Então faz o seguinte, vamos supor que você pegue o peixe dali, tira o peixe de dentro do rio, eu falo tanto isso, gente. Tira o peixe de dentro do rio, trata o peixe, deixa ele limpinho, bonitinho, põe numa água boa, limpa, pH ideal, trata o peixe. O peixe tá bonito, tá saudável, tá fortinho. Você pega o peixe e joga de volta o peixe dentro desse rio. O que vai acontecer? Ele vai descer de novo. Então não adianta você, por um período da sua vida, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua emoção, cuidar, fazer atividade física, usar suplementação, e daí pronto, agora eu tô remida, eu largo. Acontece bastante, gente, sabe? Eu tenho pacientes que simplesmente sumiram, me abandonaram, estavam bem obrigados, me abandonaram, sumiram, e depois de 1 ano, 2 anos voltam, porque o câncer recidivou, porque abandonou o tratamento, porque voltou a beber. Cerveja, gente, cerveja é um negócio cheio de glúten, cheio de açúcar, tá? Coca-Cola, nem vamos falar desse trem, né? Margarina, óleos vegetais que sejam soja, girassol, soja, gente, soja dá câncer de mama, tá? Soja, a única coisa que presta da soja é a lecitina, mas você pode usar a lecitina de girassol, que daí fica mais seguro ainda, tá? Então, não adianta por um período de tempo da tua vida você cuidar e daí você depois voltar tudo como era antes que vai voltar, tá? Então, essa teoria aí do doutor José Felipe, que eu tinha falado lá no começo, ele fala muito em acordar o gene supressor, tá? Então, através da P53, vai dar uma guinada, né? No organismo para que possa combater o. Eu acho, Danda, é você, não é aqui não. Que ela está dizendo que está sem som, não está sem som, não, né, gente? Então, acordar os genes para cura. Acorda ele. Então, ele tá assim, sabe, eu vou usar um outro exemplo, tá? Que não é assim que ele explica, mas eu vou usar um outro exemplo. Então, tá aquela briga, aquele fermento, sabe? Aquela briga, duas pessoas brigando e discutindo, discutindo. Aí vai um lá e fala assim: calma, gente. E as pessoas, mesmo, a gente está sendo irracional, a gente está brigando, a gente está se colocando em risco. Opa! E a pessoa desperta que não é para continuar a briga, entendeu? Então, tem algumas substâncias que vão do começo do tratamento, que é para despertar o gene supressor. Quem conhece um pouquinho, entende um pouquinho de biologia, eu vou falar metilar, demetilar e acetilar, tá? Trocando em miúdos, o que você vai fazer isso? Você vai doar íons, pegar íons, fazer um equilíbrio da energia celular através do recapeamento, doação, tirar, colocar, entendeu? A procaína faz isso. Procaína é aquela anestesia do dentista, tá?
Só que é difícil a gente conseguir, e também são técnicas, tem que ser feito presencial no consultório, quando está no consultório do terapeuta é um tratamento, pela internet é outro tratamento. Às vezes as pessoas falam comigo, eu quero fazer um tratamento, quero fazer uma consulta presencial. Então, é um determinado tratamento, daí a gente pode usar algumas substâncias na consulta, alguns exames diferentes na consulta. Não, eu quero ir toda semana fazer o tratamento. É um outro tipo de tratamento, eu posso usar aí outras substâncias procedimentos que só podem ser feitos no consultório. E aí tem também o que é feito de fora, né? Pela internet, é outro tipo de tratamento. Como vocês são internautas e não podem estar aqui comigo no consultório, hoje eu não estou no consultório, não, estou em casa. Mas como vocês não podem virem aqui em Tijuca do Sul no consultório Reabilite, na clínica, então o que eu coloco para fazer, para acordar esse gene supressor? Quem é meu paciente já sabe. A curcumina, o Lugol, o metilfolato, a cisteína, o azudimetileno, tá? Inclusive sobre o azudimetileno, depois da live do Dr. Renato ontem, muita gente veio me perguntar sobre o azudimetileno. Pacientes meus 100% usam, se não usam o azudimetileno em gotinhas, usam no pH 7+, que tem também azudimetileno, todo mundo usa, todos os meus pacientes usam azudimetileno de alguma forma. E vieram me perguntar qual que era a ação tal do azudimetileno. Então, coloca lá no YouTube assim, ó, corrigindo moléculas azudimetileno. Tem um vídeo meu sobre isso, tá? Pois até dá para colocar ali nos comentários para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Mas tem lá, não é uma live, eu escrevi ali uma live no meu material ali atrás, mas não é uma live, é um vídeo mesmo sobre azudimetileno, explicando detalhadamente, tá? Opa, que susto, pensei que tinha travado. Tá. Vamos falar um pouquinho do intestino. Se bem que todo mundo fala de intestino, mas vamos tentar enfiar na cachola do povo a importância do intestino, tá? Para que a gente possa ter saúde, nós precisamos que o nosso intestino esteja 100% legalzinho, tá? E por quê? Tá? Porque tem um povo que mora em nós. Lembra que eu falei que tem um povo que mora em nós? Então, nós somos cerca de 20% nós e 80% seres que vivem em nós. Inclusive o mitocôndria, que é um cara independente que mora dentro da nossa célula. Tá? Aí tem as bactérias, tem vírus, tem fungos, e tem bactérias, e tem bactérias, e tem bactérias, e tem bactérias. Tá? Então, a gente tem um mundo dentro de nós. E nós precisamos que a maioria do povo do nosso sistema, do nosso planeta, do nosso cosmos individual, seja do bem e não do mal. E como que a gente vai fazer com que as bactérias que vivem em nós, que a nossa biótica, o nosso universo, seja do bem? Dando condições para que seja crescido, né, o povo do bem, as bactérias do bem, e que diminua o povo do mal. Porque não tem como a gente ser só a gente, tá? Nós somos um mundo de seres vivos, tá? Então, o organismo é formado por aproximadamente 10 trilhões de células. Mas o número de bactérias, olha que legal. O número de bactérias que vive só no nosso intestino pode ser 100 trilhões, 10 vezes maior do que o número de células que nós temos em bactérias no nosso intestino. Uau! Olha só, até a menininha ficou surpresa. Uau! Né? Sabia disso? Então, viu? Como você é muito mais do que você pensa que você é? Então, nós somos um aglomerado de seres vivos, até o mitocôndrias, como eu falei para vocês agora há pouco, tá? Então, no nosso intestino, muita gente chama o intestino de segundo cérebro, mas às vezes ele é o primeiro.
Então, a gente pensa com o intestino mais do que com a nossa cabeça. Não estou brincando, gente. Tá? Mas o nosso intestino, ele é responsável por muita neurotransmissão, tá? Muitos neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, são produzidos no nosso intestino, tá? Noradrenalina, que é um mediador químico de um grupo de fibras nervosas muito grande, tá? Então, isso é produzido no nosso intestino. A serotonina, 90% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da alegria, aquele que não deixa a gente ficar em depressão, é produzido no intestino. E aí, se o teu intestino está ruim, se o teu intestino está com uma biótica ruim, como que isso vai acontecer de uma forma legal? Então, por exemplo, um tratamento de depressão, se você não fizer uma limpeza do intestino, não adianta. E não adianta também, lá, como eu falei lá em cima, você fazer uma limpeza do intestino, deixar tudo limpinho, tal, e depois voltar tudo ao que era antes, tá? A uma alimentação ruim, esse tipo de coisa, tá bom? Então, é muito importante também a biótica do teu intestino estar boa, porque senão você vai ter problemas com a produção de adrenalina, de todos esses neurotransmissores, e você vai ter um negócio que é horrível, que debilita e mata, que se chama fadiga adrenal. Eu falei já em outras lives, adrenal são glândulas que ficam em cima do teu rim e que fazem a produção de adrenalina. Então, quando você se estressa demais, ela produz, né, o hormônio para que você fuja ou você enfrente o problema, tá? Então, Deus colocou ela lá para que nós possamos reagir aos nossos problemas ou fugir dos nossos problemas. Acontece que a pessoa tem muito estresse, muito estresse, muito estresse, muito estresse, a glândula trabalha demais, e se a biótica do intestino não estiver legal, acontece o cansaço adrenal. E isso também depende, tem outros motivos, tá? Oi, Isa. A Isa tá tão quietinha hoje, acho que a Isa tava de namorado hoje, porque ela tá muito quietinha. Então, a fadiga adrenal, ela vai fazer com que a pessoa tenha muitos problemas. Tem pessoa que pensa que tem depressão, tem pessoa que acha que está com câncer, tem pessoa que acha que está com encosto, e é porque ela está com uma fadiga adrenal. Tá? Se você sente lá pelas 5 horas da tarde um cansaço imenso, se você já acorda cansado e você só consegue produzir alguma coisa à noite, depois lá das 6 e meia, 7 horas, então você está provavelmente com cansaço adrenal. Me procura, porque a gente tem o Good Immunity, que é um homeopático maravilhoso, que, né, tem mudado vidas. Ele não tem só essa função, mas para cansaço adrenal, ele faz uma ação da noite para o dia, tá? Literalmente, você toma ele de noite e de dia você já está se sentindo outra pessoa, tá? Então, a biótica do teu intestino, ela vai mudar toda o comportamento da vida. Acho que eu vou ter que chamar minha Steph porque travou o negócio. Vamos ver se voltou. Voltou. Tá. Tá. Vamos falar de novo da serotonina, tá? A serotonina é produzida no intestino e ela vai virar melatonina se você dormir direito, tá? Então, além de você ter um intestino bom, você tem que usar probiótico, você tem que ter uma alimentação saudável. Tem a outra live lá sobre o detox que você pode ver e aprender. Não vou usar o tempo agora para falar sobre isso, tá? Então, você tem que pegar lá as outras lives, a live sobre detox, sobre vermes. Na de vermes é que eu falei sobre a parte de que probióticos você deve usar, tá bom? A melatonina, ela é muito importante. Quando você produz melatonina? Quando você dorme direito e o teu intestino está legal, tá? Se o teu intestino não estiver legal, você não adianta dormir 8, 9 horas, tá? Vai acontecer o quê? Não vai ter uma boa produção de melatonina, tá? Aí aquelas pessoas às vezes têm diarreia crônica, não sabe por quê? É porque não tem melatonina, porque o intestino tá ruim e ainda não dorme, não consegue fixar a melatonina no intestino, não consegue mandar para o cérebro, tem uma diarreia crônica horrível.
começa a fazer suplementação de melatonina ou de 5-HTP, triptofano, e aí aquela diarreia passa. Por quê? Porque o problema era a melatonina que não estava sendo fixada. Então, quando você dorme, que hora você deve dormir? Eu durmo mais ou menos nesse horário, né? Até assim, é uma guerra fazer essas lives nesse horário, porque daí eu fico meio agitada e até daí eu jantar, eu tomar banho, colocar todas as crianças em ordem, porque eu sou muito mãezona, acaba indo um período muito, muito longo até a hora de eu dormir. Mas geralmente, 22 horas, todo mundo aqui está na cama. Josélia Sargentona põe todo mundo lá, porque eu sei quanto que é importante. Então, tá, 22 horas eu dormi. Então, o sangue duplica, a quantidade de leucócitos, a temperatura do corpo diminui. Tá? Então, você entra numa letargia. Às 23 horas, cada célula passa por processos de recuperação. Então, ela vai fazer a retífica, entendeu? Então, ela vai ver o que tá bom, o que não tá, se ela tá bem, se ela precisa morrer hoje, se ela vai morrer às 6 horas da tarde de amanhã, entendeu? Ela vai fazer uma retífica celular, tá bom? O mitocôndrias vai ficar ativão ali para poder ver o que faz de bom e o que faz de mal. Às 0 horas, a consciência é dominada por sonhos enquanto o cérebro continua trabalhando. Qual a importância disso? Para o emocional, a organização. Porque através dos sonhos, a gente organiza a nossa vida, o nosso sistema de crença. Tá? Então, mesmo que o sonho pareça não ter nada a ver, alguma coisa ali naquele sonho, você está organizando no teu sistema de crença, no teu banco de memória, nas tuas ilhas de memória, você está fazendo uma organização, você está revisando ali a tua agenda, tá? 1h da manhã, entramos numa fase de sono leve. Então, a gente tem um sono mais levezinho que dura mais ou menos 1 hora. Não tem aquelas pessoas que acordam religiosamente às 2 horas da manhã? E daí tem um monte de explicação. Na verdade, não é nada disso, gente. Na verdade, não tem muita coisa espiritual nisso daí, não. Acorda mais ou menos nesse horário, porque o sono fica mais leve, tá? Então, se a pessoa não está com um problema de melatonina, ela não acorda, mesmo que o sono fique levezinho, ela não acorda e ela continua dormindo. Às 2 horas da manhã, passou as 2 horas da manhã, todos os órgãos descansam, só o fígado permanece ativo, limpando o corpo. Então, fechou a loja, o fígado vai fazer a faxina. Ele é aquele trabalhador noturno que fica fazendo a limpeza da loja durante a noite. Então, tudo desligado, tudo fechado, tudo quietinho, né? E então o fígado vai trabalhar legal às 2 horas da manhã. Aí tem gente que vai dormir às 2 horas da manhã. Então, já deu tudo errado, gente. Entendeu? Esse ciclo é importante. Ai, Jô, mas isso aí é muito ruim. Reclama com Deus, cara. Reclama com a natureza, não tem culpa, é assim. Aí tá. Então, às 3 horas da manhã, a tensão arterial está em seu nível mais baixo, a pulsação e a respiração fica lenta, fica tudo tranquilo. Às 4, o cérebro fica com uma quantidade mínima de sangue e está preparando-se para acordar, tá? Então, ele está começando a trabalhar devagarinho, tá? Para ele poder voltar num sistema ativo durante o dia. Aí, às 5 horas, os rins descansam, os músculos cochilam, tá tudo assim na paz de Deus, Jesus cuidando da gente. 6 horas da manhã, o corpo começa a se preparar para despertar. E às 7 da manhã, que o paulistano, principalmente, já tem que estar na rua, porque senão não chega 8 horas no serviço, não tem jeito nenhum, né? Era a hora que o sistema imunológico deveria estar ativado, aberto, trabalhando, despertando, acordando. Ah, Jô, mas na vida moderna não dá assim. Por isso que na vida moderna nós estamos tudo ferrado, entendeu? Não dá para fazer isso, reclama com Deus, gente. Entendeu? Por que que está acontecendo lá aquela teoria que eu falei lá do doutor? Porque simplesmente nós estamos bombardeando as nossas células. Elas querem reagir, elas se multiplicam. Então, o sono é extremamente importante, não somente para o paciente oncológico ter remissão. É importante para você não desenvolver
o câncer, tá? Então, precisa ser muito cuidado. Muito cuidado. Eu tô levando uns sustos aqui porque tá congelando a imagem. Eu penso, vai cair, vai cair, vai cair. Ai, né? Não caiu, graças a Deus. Então, precisa disso. Então, quais são os amigos do bem para a nossa biótica, tá? Para a biótica do nosso intestino, tá bom? Ficou meio fora de ordem aqui. O kefir, o Yakult, fermentado de repolho, kombucha, tá? Quando o intestino é preso, água e fibra, tá? Então precisa, não pode ser muita fibra também não, tem que ser umas 30 gramas só, porque senão também faz um bolo fecal muito grande, tá? Daí pode dar um fecaloma, que é um tumor feito de fezes, tá? Que também é bem, bem preocupante. Quanto de água você vai tomar? Depende do teu peso, tá? Então você vai tomar 30 ml de água por quilo peso. Então vamos supor que você tenha 60 quilos, então 3 vezes 6, 18, 1 litro e 800. Se você tomar, por exemplo, como a Josélia toma, tá? Aqui, a vitamina C, eu tomo 1 ou 2 gramas de vitamina C por dia. Aí você precisa aumentar 300 ml do que você bebe, tá? Então você calcula lá 30 ml por quilo peso e mais 300 ml se acaso você usar a vitamina C, ou como eu já expliquei, qualquer suplemento que seja pesado. Como que você faz isso? Abre uma cápsula, joga na água. Se ela baixar rápido, ela é pesada, você precisa aumentar a ingestão de água, tá bom? Outra coisa que é boa para a sua biótica intestinal, a maçã, tá? Tem até um ditadozinho que fala assim, como uma maçã por dia, nunca vai precisar ir no médico. Por quê? Porque a maçã, ela abre os dutos da vesícula e ela faz com que os ácidos, os sais, tenham espalhem melhor, né? Por todo o intestino, limpando tudo, tá? Ela abre os dutos por causa do ácido málico, tá bom? Então, uma maçã por dia é legal, tá? O que você não deve consumir de jeito nenhum que faz com que a biótica boa do seu intestino vá pro brejo? Açúcar, farinhas refinadas, o glúten. Quem tem câncer deve cortar o glúten completamente, porque o glúten, ele rouba zinco. E o zinco, o doutor Renato ontem não falou das células, que existe lá um botãozinho que fica grudado na célula, uma célula na outra, que gruda ali, que faz uma adesão? Então, aquele botãozinho ali, ele é codependente de zinco. Então, se você tiver pouco zinco no organismo, isso aqui fica fraco, tá? Se você tiver bastante zinco, isso aqui fica forte. Então, a célula tumoral, se ela tá com pouco zinco, ela sai para fazer metástase de boa, porque isso daqui ficou fraco. Agora, se você tiver zinco suficiente, não sai, tá? Além do que, o zinco, ele faz um revestimento, uma muralha em volta do tumor para que ele não rompa a membrana celular e caia na corrente sanguínea, tá? Então, o zinco é bem importante. Inclusive, se você está fazendo um tratamento com ortomolecular, você dá uma olhadinha na fósforo que você usa, se ela tem uma quantidade grande de zinco, tipo 15, 20 miligramas por cápsula. Se ela não tiver, você toma a parte, tá? Zinco tem em qualquer farmácia. Se vai na farmácia de manipulação, pede para manipular, ou compra, acho que até no site da NutriHair eu acho que tem zinco. Não tenho certeza, mas eu acredito que tem, tá? Outra coisa que você não deve usar de forma nenhuma é a soja, tá? Como eu disse, a soja, principalmente câncer de mama, gente. Soja, para quem tem câncer de mama, tendência a câncer de mama, e mesmo para qualquer mulher, joga soja fora, gente, pelo amor de Deus. Soja é ótima para a economia do país, só. Porque para a saúde é péssima. Bem que podia inventar alguma coisa para fazer com a soja, tipo pneu, né? Para a gente não precisar comer a soja para sustentar o país. Então, a disbiose, que é o crescimento da flora ruim no intestino, ela é feita através desses alimentos que eu falei, né? E também através de antibióticos, anticoncepcionais, corticoides, tá? Alguns medicamentos que também acabam dando uma desbiose, fazendo com que cresça um polvo do mal dentro da gente, tá bom? Então tem que cuidar tanto da alimentação quanto da parte de medicamentos também, tá bom?
O que eu disse aqui? Ah, tá. O antibiótico anticoncepcional e os corticoides, principalmente os corticoides, eles fazem o nosso intestino perder a propriedade seletiva. O que é a propriedade seletiva? Você come alguma coisa, o teu intestino ele é suficientemente inteligente para selecionar o que é bom e jogar fora o que é ruim. Tá? Mas se ela tiver em desbiose, se tiver o povo que mora lá esteja meio louquinho, seja mais gente do mal do que gente do bem, então ele perde essa propriedade seletiva e acaba indo para dentro das células coisas ruins, tá bom? A bebida e o tabagismo, tá? Eu já falei lá em cima, né? Isso não tem remissão de câncer, não tem saúde que permaneça, que aconteça com bebidas alcoólicas e cigarro, tá bom? A bebida, a pessoa fala assim, mas cerveja é diurético. Cerveja não é diurético, ela é desidratante, é diferente. Cerveja, ela é feita de cevada, de toda aquela composição, tudo que lá tem glúten. Cerveja é uma bomba de glúten. O que pode tomar de vez em quando, muito que de vez em quando? Um vinho. Tá? Um vinho seco tinto. Por quê? Porque ele tem o resveratrol. O resveratrol é antioxidante, ele desperta genes também. Tá? Então, lá, lembra aquele despertadorzinho lá que vai falar: ei, povo, para de brigar! E daí as pessoas vão falar: é mesmo, né? Então, o resveratrol tem isso, tá? Mas a uva também tem resveratrol. O suco de uva também tem resveratrol. Então, não tem desculpa assim: não, eu tomo um cálice de vinho por dia. Isso, inclusive, aconteceu por quê? Como tinha muitas vinícolas na Itália, o povo enchia a cara de vinho todos os dias. E estava tendo muitos problemas de saúde, tanto na parte de câncer quanto na parte de cardíaca. E então, para não proibir o povo de tomar, o médico não podia falar, proibir o povo de beber, porque senão ele ia arrumar uma encrenca muito grande com os produtores. Então, ele falava, toma só um cálice por dia. E aí acabou entrando aquela história, uma mentira contada 1000 vezes, acaba virando uma verdade. A história de que um cálice de vinho por dia faz bem para a saúde, porque o médico indica. Mas era que ele estava indicando um cálice, porque era melhor um cálice do que um garrafão. Tá? Então, isso daí é balela. Tá? Então, fica alerta com isso. Tá. As emoções. Tá? Aí eu volto lá para minha história. Tá bom? Vocês já devem ter ouvido falar sobre metafísica da saúde. Tá? Então, todas as nossas doenças, elas acontecem primeiro no nosso ambiente, onde a gente vive, onde a gente mora e onde a gente sente. E depois ela entra na nossa cabeça, no nosso sistema de crenças, e depois ela impregna o nosso corpo. É assim que a doença se instala. Então, cada câncer, ele é assim, ele tem muito a ver com rancor, mágoa, medo, ódio, com esses sentimentos angustiantes, tá? Tem muito a ver com isso. E o órgão afetado tem a ver com o que está acontecendo no nosso campo de vivência, tá? Aí entra a parte de psicanálise, de terapia, de psicoterapia. Para vocês entenderem, coluna, eu já falei isso em outra live. Coluna, o que é coluna? Coluna é sustentação. Né? A sustentação do nosso corpo é a coluna. No meu sistema de crença, quem é sustentação? Quem é a coluna da casa, a coluna da família? Pai. Como eu tinha problemas com o meu pai, aonde que se instalou o câncer? Na minha coluna. Meu pai já tinha morrido, meu pai já estava muito bem, obrigado, já deve estar, né, lá com Deus, ou não, problema dele. Mas no meu coração, eu tinha todo um sentimento relacionado ao meu pai, que talvez na hora que eu fui gerar uma criança, isso veio mais na minha mente. Tá? Então, ou pela morte do meu irmão, alguma coisa assim, isso se manifestou. E nesse momento, eu já estava com a disfunção do DNA, eu já estava com as minhas células numa briga danada, e o que aconteceu? Ele fez um tumor na minha coluna.
Eu sabia, eu era recém-formada em bioterapia. Então, eu tinha estudado tudo isso, eu sabia tudo isso. E o que eu fiz? Eu fui tratar do meu emocional também. Entendeu? Então, hoje eu posso falar que eu tenho meu coração limpo, não tenho mais ódio, não tenho mais rancor, tanto que eu consigo falar disso tranquilamente, porque antes a palavra pai para mim era uma coisa muito pesada, muito difícil de falar. E hoje eu falo, hoje até às vezes eu sinto saudade dele, eu sinto o cheiro dele, porque para mim está muito tranquilo, está muito bem resolvido isso, entendeu? Então, quando você não consegue resolver as suas emoções, você não consegue ter a saúde. Outra live, recapitulando. Hoje é live de revisão, né? A minha live sobre detox emocional. Assista ela para que você consiga entender como você vai fazer essa limpeza nas suas emoções e como você vai se manter limpo nas suas emoções. Porque não é só você limpar, perdoar, deixar para lá, relevar, e daí, né? E daí tudo isso volta. Vai voltando, e acaba fazendo como o riozinho lá, sujo também, que não é somente na parte física, na parte emocional também o rio fica contaminado, tá? Então não adianta devolver o peixe lá. Então, você precisa pensar na sua questão hormonal também. Se os seus hormônios estão em equilíbrio, você ter um controle disso, você não usar coisas que afetem o teu hormônio. Tem gente que, para ficar marombado na academia, para ficar fortão, acaba usando um hormônio. A mulher quer emagrecer, aí começa a tomar vacina de HCG, a soja, alguns alimentos que acabam mexendo com o hormônio. Então, você tem que sempre pensar na tua questão hormonal. Tua tireoide, como que tá a tua tireoide? Você está produzindo TSH para produzir T4, T3? Então, não estou. Por quê? Porque a minha alimentação é muito pobre em iodo, então eu vou resolver isso, entendeu? A parte de acidez, nós precisamos do sangue alcalino, o estômago tem que estar um pouco ácido, a bexiga tem que estar um pouco ácida, tudo isso daí, essa parte de alcalinizar é importante. Organismo ácido, ele intriga, a acidez é uma intriga para as células, é a briga das células. Então, você não usar alimentos muito ácidos, por exemplo, de novo, o refrigerante, né? Ele é extremamente ácido, ele vai fazer com que as suas células fiquem revoltadas e falem, não, eu tenho que brigar porque está vindo acidez. Então, elas vão fazer o quê? Elas vão tentar se corrigir ou elas vão se multiplicar e fazer um tumor. Porque elas precisam brigar com aquela acidez. Elas lembram que a acidez faz mal, que dá infecção, dá inflamação, dá isso, daquilo, e elas vão reagir. Entendeu? Então, se tiver tudo em paz, não vai ter problema. Então, mantenha o teu corpo saudável através também de alimentos bons, alimentos alcalinos. Limão, Jô, limão é ácido? Limão, ele é ácido, ele é cítrico, enquanto ele está na tua boca. Quando ele chega no teu estômago, ele entra num processo químico e ele acaba se tornando não só um alimento alcalino, ele se torna um formador de alcalino. Então, ele vai ajudar a alcalinizar aquele outro alimento que você comeu que era ácido. Por exemplo, você comeu feijão, né? Feijão é ácido, mas você pode ficar sem feijão no Brasil? Não, porque é um dos principais fontes de ferro. Então, você vai precisar comer o feijão e daí você toma um suco de limão ou você coloca um limãozinho na salada que vai alcalinizar. Sabe um alcalinizante legal? Ácido cítrico. O ácido cítrico, você pode usar, temperar salada com ácido cítrico. Com a vitamina C também, viu? Se compra vitamina C a granel, tem onde vende produtos químicos, acaba sempre vendendo ácido ascórbico também. Você tempera a salada, que a gente tempera a salada, porque é para ficar meio azedinho, a gente acaba colocando uma vitamina C ou um ácido cítrico. Tá? Então, eu acho que era isso, né? Então, lá, eu vou querer colocar sempre um apelo para vocês sobre doação de medula, né? Então, primeiro você faz só o cadastro e depois você pode salvar uma vida, tá? Quem pode ser doador de medula? Ter entre 18 e 55 anos de idade, estar em bom estado de saúde geral,
Se você teve câncer, se você teve tumor, você não pode ser doador, tá? Não ter doença infecciosa ou incapacitante, então HIV, reumatismo no sangue, esse tipo de coisa não pode. Diabético não pode. Não apresentar doenças neoplásicas, câncer, né? Ou hematológica do sangue ou do sistema imunológico. Então, doenças autoimunes também não pode. Algumas complicações de saúde não são impeditivas para a doação, sendo analisado caso a caso, tá? Então, você vai lá, faz um cadastro, você, nesse dia que você faz o cadastro, você já doa sangue, né? Aproveita. E, além do que, você vai ganhar todo um exame de graça, porque se tiver algum problema no teu sangue, eles vão entrar em contato com você. E aí você entra, fica num banco. É importante, se você mudar qualquer coisa, mudou o número do telefone, mudou o endereço, pegou alguma doença, você comunicar, você fazer a atualização do teu cadastro, tá? Para que eles te achem quando necessário. Aí tá, achou lá alguém, apareceu alguém que é compatível precisando de uma medula. Você vai ser chamado e aí eles vão tirar, fazer alguns exames e depois vão tirar a medula do teu quadril, não é da tua coluna, gente, tá? É do teu quadril. Dói um pouquinho, é incômodo, mas você vai salvar uma vida, cara. Então, vale a pena? Entenderam? Então, se cadastre, vá no Hemocentro mais perto de você. Se você quiser mais informações, você procura o Promedula. A doutora Gabriela é uma gracinha de pessoa, ela é muito legal, ela sempre dá todas as informações e suporte. Se você quiser fazer uma campanha, inclusive na tua cidade, ela dá camiseta, panfleto, ela ajuda bem legal, tá? Então, agora eu vou dar uma olhadinha ali nas perguntas. Ó, meu primo, Mari Márcio, doutora Mari Márcio, advogado. Seja bem-vindo aí, depois você vê o resto, hein, menino? Você chegou agora, chegou atrasado. Tá. Dani e Bruna Maradril. Oi, Dani. Oi, Bruna. Tá, deixa eu ver aqui o que eu consigo ver das perguntas. Tá. Tô abrindo de novo. Tô abrindo uma outra coisa aqui que daí não tem perigo de cair, tá bom? Então, tem alguma pergunta aí? Faz aí, gente, que eu vou tentar baixar tudo aqui. Legal que até agora não caiu, a minha live tá bonitinha, redondinha, né, gente? Ela deu umas tremidinhas ali, eu fiquei até apavorada, falei, vai cair, mas não caiu, graças a Deus. Tá, deixa eu ir dando meu contato enquanto eu abro ali. Então, eu sou naturopata e eu sou bioterapeuta e psicanalista, tá? Atuo nessas 3 áreas. O meu telefone, o WhatsApp, tá? Eu não atendo ligação, porque senão atrapalha muito o meu dia, porque às vezes eu estou no consultório com o paciente e aí fica difícil. Então, o WhatsApp é 41 995 93 32 23. 41 995 93 32 23. O meu consultório físico é em Tijucas do Sul, Paraná. Agora, dia 27, eu vou estar de novo em Joinville, tá? Então, se você quer ser atendido em Joinville, você entra em contato que a gente... Gente, não consigo baixar aqui os negocinhos. Agora eu consigo. Não consegui. A Isa perguntando, qual vitamina C eu tomo? Eu compro na casa de produtos naturais ou na casa de produtos químicos, ou ela é granel. Aí eu compro assim, tem de 500 gramas e de 1 quilo, tá? E aí é assim. Eu acho que a minha staff vai ter que me ensinar a olhar melhor isso daqui, porque eu não consigo abrir tudo. Qual que é a vantagem de uma consulta presencial? Eu tenho um aparelho que chama biorressonância magnética, tá? Então, esse aparelho, ele mede todos os minerais, vitaminas, enzimas, alguns hormônios,
Se tem alguma disfunção cardiovascular, ele vai mostrar tudo através da física quântica, tá? Então, quando é presencial, eu posso fazer. A Nair dizendo que ela mora pertinho de Joinville. Mora pertinho de Joinville, então mora pertinho de mim também, porque aqui Tijucas do Sul está a 2 horas de Joinville. Qual que é a vantagem de vir aqui, Nair? A vantagem de vir aqui é que a gente pode combinar um tratamento de, por exemplo, você vir de 15 em 15 dias, fazer alguns procedimentos, ozônio, por exemplo, autoimunoterapia, esse tipo de coisa, que acaba sendo mais efetivo. Caso contrário, não, fica ruim, eu prefiro em Joinville mesmo, aí vai em Joinville, sem problema nenhum. A gente vai fazer o exame de biorressonância lá e vai ficar daí só sem esses procedimentos, tá bom? Camila, tive que chamar a minha Steph. Vamos ver aqui se ela resolve o problema. Vem aqui, que as pessoas querem te ver. Vem aqui, mais pertinho. Olha que linda. Vem cá. Aí, ó. Eu não consigo baixar aqui, subir as... Ah, agora deu, ó. Eu só queria mostrar você mesmo, certo? Porque agora eu consigo. Obrigada, achei aqui, gente. Achei. Então tá. Vamos lá. Ah, a Priscila falando uma coisa importante. Sorvete. Sorvete é proibido? Esse sorvete que vende por aí tá? Mas tem sorvete que você pode fazer em casa. O sorvete, o leite que tinha nele, não que leite seja bom, não tem isso ainda, né? Leite é ruim. Leite não é uma coisa legal. A gordura do leite é boa, tá? Mas a lactose é horrível. Então, você pode usar manteiga, você pode usar alguns iogurtes, você pode usar kefir, mas o leite em si, além daquilo ali ser pus e soda, é ruim, tá? Então, e além do que também, lava açúcar, e daí eles fizeram o processo, passaram por processo químico, enfim, o sorvete é uma porcaria, tá? Mas você pode fazer um sorvete, eu vou te ensinar uma receitinha aqui, ó, legal. Coloca no liquidificador leite de coco em pó, que você compra na casa de produtos naturais. Eu faço assim, para fazer aqui em casa, eu coloco assim: 2 xícaras de leite de coco, 500 ml de água, bato, adoço com estévia, forno e fogão, que é um sachê assim, sabe? Um sachê grandão, assim. Aqueles pequenininhos fica muito caro. Então, é um sachê que chama estévia, forno e fogão. Coloca umas 2 colheres de estévia no fogão e marca aí uma colher de cafezinho de goma xantana, tá? Você compra em casa produtos naturais. Coloca lá, bate no liquidificador, coloca no congelador e vai ficar um sorvete bem legal. Você pode colocar cacau também, daí se colocar cacau, você tem que colocar um pouquinho mais de estévia, porque o cacau é amargo, né? Pode pôr fruta também, tá? O importante da fruta é que, se você liquidificar ela quebra as fibras. E aí a frutose fica sobrecarregando o fígado. Então, você tem que colocar daí um pouquinho de fibra, de alguma forma. Você pode colocar assim, que nem a Diele colocou aqui, que ela colocou umas sementinhas, ó. Não vou arriscar dizer o que é essas sementinhas, que eu não perguntei. É chia, tá? Então, ela colocou umas sementinhas de chia, que daí fica uma fibra para você metabolizar a frutose de uma forma melhor. Tem umas fibrinhas que compra pronta na farmácia também. Não é ruim, não, aqueles tamarine. É uma fibra boa, não é do mal, não, tá bom? Então, dá para usar também aquela. Então, do sorvete é isso. Oi, Neide. Tá aí ainda, Neide? Poderia falar sobre a leucemia crônica originada pela trisomia da cromossoma 12? Vamos fazer uma live sobre leucemia? Então, vamos fazer uma live, daí eu te chamo, tá? Porque isso seria um assunto bem legal, né? E bem extenso. Então, vamos combinar, tá bom? Da gente fazer uma live, tá, Ivani? Tá. Obrigada, Gisele. Você também é ótima. Obrigada, chefa.
A Gisele é a chefa boazinha, né? Ela é tão boazinha. Ó, já passei do horário e ela ainda não brigou comigo. Tá. Ah, Gisele falando de fadiga adrenal, nós estamos brigando aí. Posso contar, Gisele? Já contei. Nós estamos brigando aí porque a Gisele tem fadiga adrenal, nós estamos aí numa guerra, mas ela tá vencendo essa. Ela tá tinindo de boa. Ela até disse que o Good Munich já ajudou muito ela. O que mais? Oi, Ivone. Thalita. Tá. Ela perguntando, a Thalita perguntando para Danda onde que ela tem, acho que o tumor, né? Ela já tinha respondido lá que era fígado e mais alguma coisa. Tan, tan. A Priscila Constantino, é questão de hábito. Ela disse que ela não consegue dormir cedo desde de criança. Então, o que você vai fazer? Você vai usar ou o 5-HTP, que é o triptofano, ou a melatonina. Eu não gosto muito de dar direto a melatonina, tá? Embora o Ícaro tome.